Boa tarde a todos que estão chegando. Espera só mais um minutinho e a gente já inicia. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, em nome da Escola do Legislativo, CIP, Coletivo de Incentivação, de Incentivo à Participação Política, e Câmara Municipal daqui de Ouro Fino, a presença de todos aqui que vão estar acompanhando ao vivo e aqueles que vão assistir depois também. A gente tem um projeto, que é o projeto da Escola do Legislativo nesse momento, que são as campanhas de conscientização. Em parceria com profissionais da saúde, a Escola do Legislativo Salvador Francelli Sobrinho e CIP, Coletivo de Incentivo à Participação Política, ela inicia esse projeto mensal de campanhas de conscientização sobre doenças e questões de saúde relevantes. O nosso objetivo é conscientizar a população, incentivando também a prevenção, a discussão e conscientização disso tudo. Nesse mês, então, de setembro, a gente dá início com a campanha do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. O suicídio é uma das principais causas de mortalidade, no caso no Brasil e no mundo. No entanto, o conhecimento dos fatores de risco e sinais de alerta pode auxiliar, no caso, na sua prevenção. Nós sabemos que esse tema ele assusta um pouco e nem todo mundo também quer falar sobre isso, mas é um assunto normal. A gente pede, joga fora realmente esse preconceito, pois as doenças da mente, assim como as doenças também cardíacas, renais ou endócrinas, elas são tratáveis, né? O nosso encontro de hoje, o tema é prevenção ao suicídio, saber, agir e prevenir. E a gente vai estar convidando a doutora Letícia Fernandes Macedo, que é graduada em Medicina pela Universidade de Alfenas, Minas Gerais, com residência médica em Psiquiatria pelo Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira. Dentre os principais trabalhos desenvolvidos pela doutora, destacam a experiência em saúde pública e também nos NAFs, Núcleos de Apoio à Saúde da Família, além de centros de saúde, enfermarias psiquiátricas. Realizou também um intercâmbio médico no Santana Hospital de Ferrara, na Itália, e são mais de 12 anos de experiências em psiquiatria, e atualmente é diretora da Casa de Saúde de São João de Deus, Hospital Psiquiátrico em São Paulo. Só um momento, a gente já está...
Só um instante. Só um momento que a gente está tentando conectar aqui. Estamos adicionando. Olá. Olá, Adolfo, tudo bem? Tudo bem? Agora deu certo. Conseguimos se conectar. Bem-vinda. Tecno... Muito obrigada. Agradeço Agradeço também. muito pelo convite, viu? Nós que agradecemos. Então, a partir da apresentação que eu fiz, a gente pode entrar um pouquinho, né, no assunto em relação à apresentação em si da campanha. E a gente pode disparar, talvez, sobre alguma questão da importância em si, nesse momento, no caso dessa campanha de prevenção ao suicídio. Isso falando sobre a questão da psiquiatria também, e da importância, no caso dessa campanha, até mesmo ela não ser desenvolvida apenas no mês de setembro, né? A gente falar sobre esse assunto durante o ano todo, e não apenas só nesse Exatamente. mês, né? Enfim. Sim, com certeza. Bom, primeiro, boa tarde a todos, boa tarde a você. Eu agradeço muito pelo convite, assim, me sinto muito honrada por fazer parte, por poder fazer parte de algo tão importante, né, que tem uma abrangência mundial e que agora, pela sua iniciativa, tenha começado a aparecer aí na nossa região, né, que é aí em Ouro Fino e região do sul de Minas Gerais.
Eu acho que é um tema assim fundamental, é um tema que, como você disse, não é para ser discutido apenas no mês em comemoração, um mês Sim, comemorativo a essa campanha, né, que é o Setembro Amarelo, mas durante o ano todo, né, como você falou. Porque são muitas vidas perdidas, né, Adolfo? E a gente não pode permitir que isso aconteça, já que existe tratamento. Se tudo for feito de uma forma prévia, a gente consegue tratar praticamente 100% dessas pessoas, né? sim. Então pode contar sempre comigo para o que vocês precisarem para como incentivo a essa campanha, que eu sou bem parceira, tá? Agradeço. E o que a gente estava conversando um pouco até antes é sobre o aumento muito grande, até mesmo não só aqui, mas a gente pensar que a cada 40 segundos alguém está realmente tirando a própria vida. Então, por exemplo, ao iniciar essa live, inúmeros casos já ocorreram, né? Então, como a gente falar sobre esse assunto de uma forma que consiga essa informação chegue a todos que precisam disso também e pensar também sobre possíveis políticas públicas que devem ser desenvolvidas nas cidades, até mesmo a questão não só da campanha de prevenção, mas também pensando completamente a da informação também, né? Que a informação chegue a todas essas pessoas e não fique, às vezes, com receio de ser falado sobre o assunto. Então a gente não divulga, então ninguém sabe e quando ocorre alguma coisa ninguém sabe nem aonde procurar ajuda, né? Exatamente. Existe, né, Adolfo, infelizmente, até hoje, a psiquiatria mundial. A gente perdeu um Adolfo, pouco. voltou a imagem? Voltou normal, a A gente perdeu um pouco conexão, da. né? Sim, Tá. Eu estava dizendo, né, a respeito do preconceito que existe, não só no Brasil, mas no mundo, em relação à saúde mental, né, aos pacientes psiquiátricos, aos transtornos mentais. A gente sabe que hoje, principalmente o governo, infelizmente, estão reduzindo os números de leitos para internação psiquiátrica no país, né? Praticamente, hoje em dia, a gente tem muita dificuldade em conseguir acesso aos hospitais psiquiátricos, mesmo em centros grandes, como São Paulo, não é todo mundo que tem essa acessibilidade tão facilitada, né? Imagina em cidades pequenas do interior, né? Nós não temos nem hospital geral que possuem alas para pacientes psiquiátricos, né? Unidades próprias para esses pacientes, porque existe sim um preconceito, infelizmente. E a gente precisa sim falar do tema. O suicídio, no caso, é um tema que, como muitas pessoas me perguntam, mas eu falo abertamente com o meu filho, com o meu amigo, porque ele está estranho, está fazendo um tratamento para uma depressão, eu estou achando ele estranho, mas eu tenho medo de falar a respeito. Né? A gente tem que desmistificar isso, é o contrário, deve ser dito sempre, 100% das vezes. É lógico que a gente tem que ter uma maneira mais delicada para fazer essa abordagem, né? Mas sempre tem que ser dito. A gente precisa sim melhorar a comunicação. sim. E pensando na parte até mesmo da parte, por exemplo, de políticas públicas mesmo, eh, iniciativas iniciando talvez como essas, que elas continuem durante um bom período, e pensando mesmo na política pública em relação a plano mesmo de ser desenvolvido a longo prazo dentro dessas regiões, né, dentro dessas comunidades também. E tinha alguns assuntos que a gente acabou recebendo durante, né, a semana, que vem uma pergunta que fala sobre quais que são as causas, por exemplo, da depressão.
e se existe algum tipo de diferença. Por exemplo, ok, existe alguma diferença em relação às depressões? Apenas uma? Foi uma pergunta que eu também trago para disparar um pouco da nossa conversa. Tá. A depressão, quando eu lembro que eu estava lendo um artigo há um pouco tempo atrás, artigo acho que de 2016, que dizia que a depressão até 2020, a depressão seria a doença do século, né? E olha que coisa, nós estamos em 2020, é a doença do século, é a grande doença que é uma das maiores causas de incapacidade para o trabalho. E as causas, geralmente, para um quadro depressivo, geralmente tem um gatilho importante para que a pessoa comece a ter qualquer desenvolvimento de um quadro de uma apatia, né? De uma falta de energia. Eu vou falar mais no termo popular, tá? Para o pessoal Sim. conseguir entender um pouco melhor, para a gente não ficar falando em termos médicos, que é chato. Mas essa falta de energia, né? De vontade de viver, essa perda do prazer para as coisas, para as atividades corriqueiras que a pessoa tem, mesmo acordar, tomar um banho, tomar um café, muitas vezes é muito comum a pessoa, ela começa a ficar, ela é até vista como uma pessoa mais preguiçosa, né? E não é verdade. Geralmente existem alguns fatores, para a gente, não existe um fator único que provoque uma depressão. A gente sempre leva em consideração a hereditariedade, que é a questão da herança familiar, né? Então, por exemplo, se uma família X existem algumas pessoas que desenvolvem qualquer tipo de transtorno mental, não exatamente a depressão, uma ansiedade, que tem um toque, ou que tem alguma esquizofrenia, enfim, o índice para qualquer tipo de patologia mental aumenta muito. Então, a pessoa ela torna-se mais suscetível a desenvolver algum tipo de doença mental. A depressão tem esse componente genético importante, sim, né? Então, o pai que teve, a mãe que teve, o avô, a avó, irmãos, enfim, então a pessoa ela tem uma chance muito maior de vir a ter um quadro parecido do que a população em geral. E aí a gente conta também os fatores externos, que são muito importantes, né? Então, fatores ambientais, onde a pessoa é criada, a maneira que ela é criada desde criança, os fatores de vida que a pessoa apresentou, as características de evolução do desenvolvimento dela. Então, tudo são fatores que podem vir a favorecer um quadro depressivo no futuro. E outra questão também são os fatores que a gente classifica também como fatores externos, que são causas muito comuns, como perdas de entes queridos, perdas de emprego, algum tipo de briga importante na família. São situações que a gente não precisa ter um motivo muito grande para a pessoa vir a ter uma depressão. Ela pode, por exemplo, ter tido uma discussão com uma amiga, mas se ela já tem uma genética importante, se ela já vem mais melancólica de um tempo, essa discussãozinha, pequena que seja, ela pode ser um fator, um gatilho para que a doença apareça. E existe também a depressão que a gente chama de idiopática, né? Que é uma depressão sem causa aparente. Então, a pessoa está muito bem, ela vive bem, fisicamente ela está bem, o estado mental aparentemente está ok, tem vida boa, né? Tem uma família saudável, tem amigos, tem uma boa comunicação com a sociedade, um bom emprego, não nada falta, né? As pessoas até falam, mas a pessoa está doente, depressiva, não... Por quê? Ele tem tudo, né? Ela tem tudo. E na verdade é uma depressão que não tem causa aparente. Aí vem a questão mais ligada à parte de neurotransmissores, né? Tem uma queda de neurotransmissores, que são os transmissores são substâncias cerebrais que nós possuímos, que por algum motivo que a ciência desconhece, tem uma queda, sofre uma queda. Então, esse também é um outro tipo de depressão. Nós classificamos a depressão, né, os transtornos depressivos, como leve, moderado e grave. Na verdade, essa diferença é mais para nós podermos classificar e sabermos como tratar, sabe? Não é algo que aquela pessoa está com uma depressão leve, aquela é depressão moderada. É mais para a gente poder saber qual conduta tomarmos numa situação como essa, tá? Sim. E tem uma pergunta até que veio muito, e está muito dentro desse assunto, que vem falar sobre uma questão de o sentimento de impotência,
né? O sentimento, no caso de impotência diante das perdas, tais como, no caso, a morte, emprego, saúde, liberdade. E sendo essa impotência a vontade de não mais viver, como desqualificar essas perdas, por um lado, e voltar com a potente vontade de viver? Foi uma pergunta que nos enviaram também e que dialoga muito com isso que a gente iniciou, né, que deu o disparador dessa pergunta. E, então, como que, por um lado, né, eu deixo todas essas perdas, tudo isso que está ocorrendo comigo, no meu, às vezes, dentro, né, do meu grupo familiar, e consigo desvincular daquilo, né? Muitas pessoas falam até mesmo sobre a necessidade de que quando se existe realmente uma perda, tais como a morte em si, tudo, a necessidade até mesmo das pessoas terem um momento de luto e depois continuarem. Que às vezes muitas pessoas, nessa correria que a gente tem da vida, a gente passa como se nada tivesse ocorrido e isso vai agravar lá na frente um pouquinho, né? Então, como a gente Sim. consegue tratar talvez isso ou identificar, né? No primeiro momento, acho que o identificar talvez já seria. Sim, a identificação é tudo, né? É o fator primordial, né? Para que a gente consiga fazer um tratamento adequado para a pessoa, né? Eu costumo dizer, Adolfo, eu acho que a depressão ela é muito difícil de se medir. Por quê? Eu acho que como nós somos indivíduos, né? Nós não somos comparáveis, né? Por exemplo, eu se estou deprimida, eu não vou comparar minha depressão com você, por exemplo, se você também está deprimido. Por quê? Porque são vivências diferentes, são experiências de vida diferentes, são criações diferentes. Existem N situações que fazem com que a gente se estabeleça de uma forma mais equilibrada ou não, mas a gente nunca compara os problemas, né? Então, por exemplo, o que é luto para uma pessoa, o luto às vezes pode ser uma situação, uma fase muito breve, para outra pessoa ela demora muito mais tempo. Na verdade, nos livros de psiquiatria existe sim, como tudo, né? Na verdade, até sou um pouco contra. Eu acho que quando a gente quando a gente fala de sentimentos e de afetos, é muito difícil a gente dosar o que é certo e o que é errado. Os livros de psiquiatria dizem que a fase de luto geralmente ela dura de 6 meses a um ano, né? Principalmente em relação às perdas, né? Que são as perdas de entes queridos, de pessoas muito próximas, amigos, enfim. E até um ano, a pessoa ela teria assim, ela seria normal ela passar por esse período de perda, de luto, deprimida, estando deprimida nesse período de um ano. E eles dizem que a partir de um ano, passou de um ano, se a pessoa continua deprimida, tem que se investigar um quadro depressivo lá no passado. Provavelmente eles acreditam que seja algo melancólico que venha lá de trás, é uma coisa que veio arrastada. A gente costuma dizer que é uma depressão maior, é um nome técnico que a gente fala. Na minha concepção, na minha experiência, eu não consigo quantificar isso, porque, por exemplo, eu tenho pacientes que perderam a mãe, o pai, a namorada, o marido, o namorado, enfim, há 5 anos e ainda sofrem com essa perda, você entende? Então, muitas vezes tem que tratar fases dessas perdas, né? Então, às vezes, durante 5 anos, a pessoa faz tratamento, por exemplo, em 2 anos, tratamento medicamentoso que eu falo. Então, é muito subjetivo de cada indivíduo, né? Mas a gente tem que sim saber identificar os traços antes de que haja uma piora lá na frente, né? Mas tempo para luto, para cada pessoa, para mim, é muito particular de cada um. Sim. Né? E daí também vem uma questão, como a gente consegue, e com tudo isso que vem ocorrendo, hoje ainda dentro de uma pandemia, como a gente consegue diferenciar também essa questão de uma tristeza passageira de um quadro depressivo? Sabe, como a gente Uhum. consegue fazer diferenciar realmente essas duas coisas, porque a gente está tão sobrecarregado, na maioria das vezes, com tudo que vem ocorrendo, muitos dentro de seus apartamentos ainda, isolados, com toda a pandemia, algumas pessoas tendo que sair e enfrentar ela para trabalhar, e como diferenciar isso, né?
como eu consegui também, entra muito nessa questão dessa identificação, no caso de ser talvez só algo que é passageiro, ou quando é um momento que talvez eu tenho que realmente procurar uma ajuda realmente médica especializada em relação a isso. Adolfo, isso é uma pergunta bem comum, viu? O que eu tenho notado, principalmente agora no período da pandemia, tem tido uma procura maior dos quadros psiquiátricos, né? Não só comigo, mas acho que com a maioria dos meus colegas também, e não só na psiquiatria, da psicologia também, na área da saúde mental como um todo, né? O que acontece é que, assim, geralmente a pessoa, ela, no período da pandemia, por exemplo, né, é um momento muito difícil que a gente está vivendo, totalmente atípico de todos os anos da história da humanidade. Tudo bem, teve a gripe espanhola, mas eu acredito que a gente não tinha eles não tinham comunicação na época, então a gente não conseguia quantificar o tamanho daquela pandemia da época. Mas hoje a gente tem, e olha, nós estamos indo para o 7º mês já de pandemia, né? Sim. Então, é algo que a gente não esperava jamais viver, né? Então, a gente sai para ir numa padaria, tem que estar de máscara, sempre com álcool gel, tem aquele face shield que a gente usa muito em hospital. Tem pessoas que conseguem fazer o trabalho de casa, né, o home office, mas tem outras pessoas que precisam trabalhar e não tem o que fazer. Por um período até conseguiram ficar em casa, mas agora tem que sair. E aí aquela situação, quando saem, tem que colocar as roupas num canto para lavar, tomar banho. Então, isso repetitivamente começa a se tornar algo bastante cansativo. E isso gera uma maior ansiedade nas pessoas, né? E aí, quem tem um quadro já melancólico de base, ou que tem um histórico prévio de na infância, na adolescência, passou por uma dificuldade, teve uma tristeza um pouquinho além do normal, vamos dizer assim, e que ficou por um período um pouco mais constante, depois passou, estabilizou, tem uma nova possibilidade agora, atualmente, de desencadear a pandemia. É como se a pandemia fosse um gatilho para essa piora, né? Então, são pessoas que a gente tem que ficar mais atentas mesmo, porque podem vir a desencadear um novo quadro de uma depressão, por exemplo, ou de outro transtorno psiquiátrico, né? Eu diria que o mais comum hoje em dia, na situação da pandemia, é a ansiedade. Geralmente com misto de depressão. Então, existe um transtorno que chama-se transtorno misto de ansiedade e depressão. É o mais comum, eu diria, né? Porque é isso, o dia a dia é muito corrido e você tem que estar sempre fazendo tudo perfeitamente, a disputa de mercado é muito grande, né? Então, é uma situação bastante complicada. E aí, como que a gente diferencia uma situação corriqueira de tristeza apenas de uma depressão propriamente dita? É o nível que isso começa a atingir a pessoa no dia a dia. Então, por exemplo, nós temos sentimentos, então todo ser humano chora, ri, fica nervoso, fica irritado, tem períodos de altos e baixos, isso é normal, né? Quando isso começa a se tornar muito repetitivo e isso começa a atrapalhar a vida do indivíduo, aí a gente tem que acender uma luzinha aqui e falar, opa, tem alguma coisa errada. E procurar ajuda, né? E nem sempre a ajuda é do psiquiatra. Geralmente é muito comum a pessoa procurar ajuda de um psicólogo num primeiro momento, faz uma terapia, muitas vezes melhora. E muitas vezes eles são encaminhados para a gente porque precisa de fato de medicação, né? Acho que é um Certo. pouquinho disso. Sim. E, e tem uma questão que até trouxeram muito para a gente sobre a questão até mesmo, por exemplo, da parte de medicação. Existe também um tabu muito grande das pessoas até mesmo de não, eu não vou procurar, isso na maioria das vezes com psiquiatras, né? Realmente, tipo, eu não vou procurar, no caso, um psiquiatra porque eu não quero tomar remédio, eu não quero fazer uso de remédio controlado, isso vai me fazer mal, eu vou criar uma dependência em relação a isso. E, e daí vem uma questão que é se o tratamento ele é sempre feito com remédio na área da psiquiatria? Ou em quais casos o Uhum. remédio ele acaba sendo, por um lado, ele pode ser uma opção, e se tem algum caso em si, no, naquele momento, a medicação inicial, né? Então, por exemplo, se o tratamento ele é sempre feito com remédio, nesse algum quadro em si, que a escolha do remédio talvez ela não é eficaz no primeiro momento.
Se tem outras Sim, opções, isso é né, muito no caso, comum. além das medicações. Tá, ótima pergunta. Isso varia muito de acordo com o objetivo que a pessoa se encontra. Está vindo um pouquinho cortado, acredito que é a conexão que está caindo. Acho que a conexão caiu por um período. É, será que voltou? Eu não sei como é que tá o pessoal. Se o pessoal está acompanhando, tá conseguindo ouvir, mas para mim a sua imagem está travada. Voltou aparentemente agora. Você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo, só a sua imagem que tá um pouco ruim para mim. Eu não sei como é que tá pro pessoal, se tá ok. Será que eu posso continuar falando? Eu acredito que sim. É. Então eu vou continuar falando. A gente estava dizendo a Voltou. respeito das medicações, né? Voltou? Voltou. Então tá bom. Lá, a Luciana tá falando. Ai, que bom ver a Uhum. participação do pessoal conhecido, Uhum. né? Sim. Obrigada, Lu. Então, eu acho assim, em relação à medicação ou não utilizar a medicação ou fazer só um tratamento psicoterapêutico, né? Enfim, é muito comum, que eu estava dizendo a respeito dos graus de depressão, né? Se a depressão ela é leve, moderada, olha, o pessoal está reclamando do áudio, que a imagem e o áudio não tá legal ali. Para mim voltou, para mim está funcionando. Espero que para vocês também. Para mim tá normal aqui também. Tá normal? Então, Adolfo, eu acho que é o que eu estava dizendo. A depressão, como existe uma classificação para a gente poder saber como tratar, para nós profissionais sabermos como tratar. Se é uma depressão leve, muitas vezes o paciente vem para mim num primeiro momento achando que ele está muito grave, enfim, a gente vai conversando e a gente observa e avalia que, na verdade, não é uma depressão mais leve, que ele pode fazer só o tratamento, por exemplo, com um psicólogo. Né, fazer o tratamento com a psicoterapia, fazer um segmento psicoterapêutico. Agora deu certo, pessoal. Obrigada, gente. Uhum. E muitas vezes as pessoas começam a fazer um tratamento só com o psicólogo e, de repente, é muito comum os próprios psicólogos encaminharem para a gente porque eles percebem que só a terapia não está sendo eficaz. Por quê? Acho que é algo bastante importante que eu não sei se eu comentei, a depressão, ela tem uma grande parcela, né, de queda de neurotransmissores. Então, na verdade, a pessoa ela pode ter a genética alterada, né, com comprometimento lá atrás, ela pode ter um ambiente bastante destrutivo e mesmo assim ela estar bem, estar firme e forte, conseguir fazer as coisas dela do dia a dia. E outro fator, ela estar nesse ambiente e de repente, mesmo assim, ela começar a ter queda dos níveis de neurotransmissores, que são essas substâncias cerebrais que todos nós temos, que de uma hora para outra ela simplesmente tem uma queda, sofre uma queda, e aí sim a gente consegue identificar que pode fazer o que for, pode ir para a igreja, que é algo bastante comum, o pessoal fala, né? Sim. Tenha fé, Deus vai te curar. Não é, esse não é. Aliás, acho que esse é um ponto importante para a gente falar depois. Sim. Mas levanta, vai tomar banho, vai fazer as coisas, né? Sai dessa preguiça. Esse estímulo, que às vezes acaba sendo um pouco exagerado em determinados momentos, faz com que a pessoa piore o quadro dela. Então, por isso que a gente tem que saber como lidar com esse tipo de situação.
Por quê? Porque existe uma queda de neurotransmissores, então não adianta ela ficar só na terapia eterna, lá fazendo toda semana, faz 2 vezes por semana, se a questão que está levando esse quadro é a questão química, né? Ela tem que fazer uma reposição de neurotransmissores, através de quê? De remédio. Então, remédio, muita gente tem muito medo de usar medicação psiquiátrica, achando que vão ficar dependentes para o resto da vida. Isso não é verdade, isso é mito. Existe sim uma classe de medicações psiquiátricas, que é aquele da receita azul, que a gente fala, a famosa tarja preta, né? Que são o Rivotril, que é o clonazepam, diazepam, nitrazepam, esses que terminam em pan, a gente brinca, são medicamentos muito bons, mas tem que ser orientados pelo médico para quem faz o uso. Porque essa classe de medicação pode acabar provocando uma certa dependência do remédio, mas nada que seja eterno. A gente consegue fazer o famoso desmame, né, de retirar. Mas sempre que tiver indicação, a pessoa tem que passar com o médico, não dá para fazer uso por conta própria, né? Ou passar com outro especialista, por isso que é importante passar com o especialista psiquiatra, né? Para essa avaliação. Mas nem sempre tem que fazer uso da medicação, e muitas vezes a gente faz a parceria entre psicólogo e psiquiatra, que é muito fundamental. O tratamento é muito melhor nesse caso. Ótimo. E uma coisa, quando a gente acaba falando sobre a questão do suicídio também, e a gente acaba colocando, até que a gente trouxe ali sobre tipo, a necessidade realmente de falar sobre, e a ação em si, por exemplo, você enquanto profissional, um psiquiatra, tipo, quais são as indicações, no caso, ou o que fazer quando você percebe que realmente uma pessoa fala sobre tirar a própria vida, começa a ter indícios de algumas falas que você acaba se preocupando em relação a isso. O que fazer, assim, sabe, de imediato? Quais são as abordagens que talvez são mais eficazes no primeiro momento, sabe? Tá, isso é um ponto que eu estava pensando, que a gente estava conversando um pouquinho antes, muito importante, né? Porque é aí que a gente consegue identificar aquela situação grave e aí sim a gente conseguir salvar a vida dessa pessoa. Porque eu falo, gente, depressão tem tratamento, em alguns casos tem cura, né? Mas eu sempre tenho depressão, período de depressão e acaba voltando. Porque depressão é comportamento, né? É diferente de uma infecção de garganta, uma infecção de pulmão, que você vai lá, trata com antibiótico, início, meio, fim, tantos dias, pronto, acabou. Quando a gente lida com comportamento, é algo que é substrato, a gente não consegue dosar isso, né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre atento aos comportamentos. E aí, e não é só os nossos comportamentos, né, Adolfo? Eu acho que o grande ponto para mim, até o que fica de toda essa conversa nossa, é a percepção do outro. Eu acho que a gente está aqui para cuidar das pessoas que estão próximas a gente. E eu não falo isso só como médica, não. Eu falo isso como ser humano, né? E eu percebo que existe sim hoje em dia, eu notei que infelizmente nessa pandemia, o egocentrismo aumentou bastante. Eu achei que isso fosse ser diferente. Isso me assusta muito. Então, essa pergunta é fundamental no sentido da gente estar sempre atenta às pessoas que estão ao nosso redor. A gente tem que sair da nossa concha, sair da nossa bolha de vida e começar a reparar nas pessoas que estão próximas a gente. Porque aí a gente consegue salvar muita gente, muitas vidas. As pessoas, geralmente, as pessoas que estão sofrendo, né, de um quadro depressivo, muitas vezes existem quadros que as pessoas elas são funcionais, elas trabalham, elas vão ao supermercado, vão à farmácia, elas continuam ali o contato no Facebook com as pessoas, no Instagram e tudo mais, nos grupos de WhatsApp, mas internamente elas estão sofrendo muito, né? Então cabe a nós pararmos e percebermos os pequenos detalhes que essas pessoas nos dão. Então, por exemplo, começou a ficar um pouco mais isolado, ou ele ou ela, né? Você vê que era sempre uma pessoa muito ativa nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Instagram, enfim, Facebook, e de repente ela começou a sair, né? Não estão vendo mais a pessoa ali, ela começa a não ter mais vontade de fazer as coisas, alguns sinais que ela dá, ela começa a colocar coisas muito negativistas em redes sociais, né? E coloca em qualquer
parte, né, seja no Instagram, postagens muito negativistas, estranhas, esquisitas, né? Isso é uma forma de estar pedindo ajuda, mas a pessoa que faz isso, ela faz de uma forma inconsciente. Não é querer chamar atenção. A pessoa que está em sofrimento, ela nunca quer chamar atenção. Ela pede ajuda de uma forma que para as outras pessoas pode soar que, ai, olha lá, ó, tá querendo chamar atenção, lá vem a pessoa querendo causar, vai tumultuar um grupo, enfim. Não. Alguém já sentou com essa pessoa para sentar, para perguntar para ela se ela está sofrendo, se ela está bem, está acontecendo alguma coisa, você quer conversar? É uma fala tão simples, né? E que salva a vida de um ser humano. Então, eu acho que a gente precisa estar mais atento a esses sinais que essas pessoas nos dão. Muitas vezes, as pessoas elas chegam e falam: ah, então que bom, essa vai ser a última festa que eu vou passar com vocês, esse é o último Natal que eu vou estar com vocês. E naquela correria do dia a dia, as pessoas fingem que não escutam, né? Então, e não se preocupam com o que está acontecendo. Isso é muito grave. A gente tem que parar e pensar, em olhar para dentro de nós para a gente poder identificar que o outro está em sofrimento, né? Para a gente poder ir atrás de ajuda. Se você identificar, achou que está estranho, a pessoa está mais quieta, não está querendo conversar, às vezes você encontra a pessoa, de repente está chorando, você finge que não vê, nada está acontecendo, não. Chame essa pessoa no canto, conversa tudo bem com você, faça uma abordagem simples, de carinho, né? Porque às vezes essa pessoa ela não tem com quem contar. É muito comum abusos, né, de determinadas pessoas, adolescentes, é muito frequente isso, né? Adolescentes que sofrem bullying em colégios. Os pais precisam estar atentos aos sinais que esses adolescentes acabam apresentando, uma agressividade maior, uma irritabilidade maior, ou picos de explosão, né, de impulsividade. Então, de repente, eles acham que é a aborrecência. Não. Já sentaram para conversar com esse adolescente, os pais principalmente, que são obrigados a fazerem isso, e perguntarem se está tudo bem? Não, é muito mais fácil você fingir que nada está acontecendo. Ah, é aborrecência, vai passar. Muitos casos, essas crianças e adolescentes começam a entrar no rumo das drogas, né? Então, começam a fazer uso de drogas e álcool também, que em alguns casos são depressores do sistema nervoso central. Então, a pessoa já está deprimida. Se ela começa a beber demais, é uma fuga. Mas o álcool por si só, ele deprime também. E aí o risco de fazer uma besteira é maior, né? Uma possível tentativa de suicídio é maior. Então, acho que o que fica, assim, para mim, de tudo isso é a gente saber prestar mais atenção no próximo. Eu sei que eu estou falando um pouquinho mais agora, mas eu acho que é um momento importante que as pessoas precisam começar a sair dos próprios mundos e começarem a olhar mais para o próximo, né? Isso vai salvar muita vida, pode acreditar. Né? Aí tem a pergunta, né? O que fazer nessa situação? Identificou? Aí entra o lado das políticas públicas, infelizmente, que a gente tem um pouquinho complicado, eu diria, em Ouro Fino, por exemplo, nesse momento, né? Acho que a gente pode até fazer outras conversas para tentar ver se a gente consegue melhorar. Hoje me falam muito, né, no consultório, mas até porque eu atendo em São Paulo, eu atendo os pacientes em Ouro Fino, mas em São Paulo, então presencialmente eu não estou lá, mas de qualquer forma, se é uma indicação para uma internação, se a pessoa está demonstrando uma ideação suicida que precisa de uma internação, para onde essa pessoa vai? Se é SUS, é mais difícil ainda, porque a gente tem a questão da regionalização. A nossa regional é Barbacena. Como que a gente vai encaminhar uma pessoa de Ouro Fino ou região para Barbacena, que é muito longe, né? A gente tem que fazer algum trâmite aí para, de repente, uma tentativa para Itapira, que é a cidade mais próxima, mas que não é a nossa regional. Sim. E quando pedir ajuda, para quem que a gente pede ajuda? Vai ao pronto-socorro? Sim, o correto é procurar o pronto-socorro para dizer: eu não estou bem, eu estou pensando em me matar e vou fazer alguma coisa. Né? E aí procurar, porque aí a pessoa que estiver no hospital, seja o médico, seja o assistente social, ele tem que tomar uma conduta. Não dá para ficar, não, nada vai acontecer, medica, faz um diazepante para uma ansiedade ali e manda para casa. Não pode, porque a pessoa ela tem essa ideação, a ideia está fixa na cabeça.
E quando isso é muito presente, a pessoa ela faz, ela parte para o ato. Então, essa política a gente vai ter que começar a implementar na cidade, na região, porque é algo que é fundamental, né, Adolfo? Sim, até mesmo a parte de informação em si, dos profissionais que estão ali, que vão receber, no caso, é, essa demanda, o como eles devem também, por um lado, estar preparados para isso, né? E não achar que Sim, realmente é apenas algo passageiro, é algo tipo, não, isso não vai acontecer, né? Mas é esse lugar onde muitos falaram sobre a questão do simples, muitas vezes você acaba percebendo que a pessoa que cometeu um suicídio, ela tinha deixado tantos sinais sobre é, é, a forma como ela estava se sentindo, mas são sinais simples, mas que você simplesmente ignora. Você simplesmente não quer, ou não quer ver, ou não tem o tempo. Essa questão muito, ainda mais nessa sociedade que a gente vive o tempo todo, é esse lugar tipo, eu não tenho tempo para isso. Entra nesse lugar realmente do egocentrismo de a minha bolha e é isso que importa, eu não estou nem aí com o outro. E o como isso também é essencial, a gente pensou muito sobre falando sobre a questão da campanha e falando sobre a questão do Setembro Amarelo em si, o site oficial em si da campanha, ele faz uma disponibilização de materiais que são materiais para educadores e responsáveis, no caso, pais e responsáveis. A gente até disparou esse material para alguns diretores das escolas, no caso do município, tanto pública quanto estadual ótimo. e privada, para que eles tenham um conhecimento em relação a isso, de até mesmo, por exemplo, perceber a questão desses sinais, de levar esse assunto também para as suas coordenações, de discutir entre, eu acho que os educadores em relação a isso também, de como acabar percebendo e tendo a percepção, e essa percepção realmente do simples, de estar disponível para poder falar com o outro, independente se você concorda com ele ou não, porque entra muito nesse lugar da própria bolha, onde eu só falo com os meus pares. É, Se ele não é do outro, exatamente. ou se eu tenho algo contra, eu simplesmente viro as costas e vou embora. E o, É, e o quanto também, nesse momento, a gente está completamente manipulado através das redes sociais, onde as pessoas, através de curtidas, de likes, amei, o quanto isso também acaba entrando muito, ainda mais na questão jovem, onde tipo eu tenho que atingir, eu tenho que estar dentro de um padrão, até mesmo de corpo, eu tenho que estar dentro de um padrão muitas vezes heteronormativo, e o quanto isso acaba sufocando essas pessoas e determinada região, porque isso vai ser completamente diferente aqui em Ouro Fino, como vai ser diferente numa cidade vizinha, como vai ser em São Paulo, o quanto também a responsabilidade em relação ao legislativo, responsabilidade também executivo, educadores, a sociedade em si, de olhar para o outro, né? De simplesmente, tipo, sim. tá tudo bem? Quer conversar? Que é algo simples, mas que a gente parece que nunca tem tempo, né? É, Adolfo, esse parece que nunca tem tempo, é bastante complicado, né? Porque, assim, tempo a gente tem sim. Sim, Tempo a gente faz, principalmente em se tratando de um assunto tão importante, que são vidas. Você sabe que quando eu comecei a atender em Ouro Fino, foi no começo do ano, um pouquinho antes da pandemia, e depois acabei parando porque estava tudo fechado, enfim, né? Foi aquela situação e hoje é só a distância. Mas quando eu entrei em Ouro Fino, eu comecei a procurar um pouquinho a respeito de como é a psiquiatria em Ouro Fino, né? Tem gente que atende, como é que é a equipe de psicologia. Existe um centro especializado para fazer acolhimentos, para fazer escuta de pessoas que passam por algum tipo de transtorno mental, como é que é a medicação aqui, enfim. Eu sei que hoje em Ouro Fino tem o CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, mas o pouco que eu consegui pegar de informações, parece que existe apenas um médico que faz os atendimentos na cidade, tem uma equipe reduzida, que é muito difícil para um médico apenas medicar muita gente de uma mesma cidade, e às vezes até da própria região, porque muitas cidades pequenininhas ao redor de Ouro Fino vão para Ouro Fino, né, por serem regionais. E não só o médico,
Mas a equipe, será que tem uma equipe composta e pronta para fazer atendimento de casos importantes? E aí existem algumas queixas das pessoas da região dizendo dessa falta de, por exemplo, uma atenção básica. Porque o que é o CAPS? O CAPS, para quem não sabe, gente, é CAPS, né? Centro de Atenção Psicossocial. O CAPS é um serviço de psiquiatria altamente qualificado, altamente especializado. Então, é composto de geralmente um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um assistente social e um enfermeiro que trabalha na área da saúde mental, né? E auxiliares e técnicos. Mas, gente, isso é para casos extremamente graves, né? Famosos casos de esquizofrenia, casos de transtornos bipolares importantes em crise, outras psicoses, enfim. E aonde que fica a atenção básica para esses casos, né? O que é a atenção básica? Os casos mais leves, né? E na teoria é um trabalho muito mais, vamos dizer, não vou dizer fácil, porque eu acredito que nenhum trabalho seja fácil, é um trabalho menos mais tranquilo de atender, são casos mais leves, que geralmente passam, as medicações usadas de usarem, é o famoso ambulatório, né, que a gente fala. E são casos que podem fazer acompanhamentos, por exemplo, mensais, a cada 2 meses, né? Eu digo pelo SUS, para as pessoas que têm dificuldade de acesso à rede privada. Então, falta essa estrutura base aí, talvez seja um ponto importante para a gente conseguir discutir com a parte política da cidade, né? Isso faz parte das políticas públicas mesmo. Mas a gente precisa ter, isso tem que ser mais divulgado, tem que ter uma maior comunicação mesmo, né? Para facilitar o acesso da população que sofre e que não precisa chegar a um quadro de psicose grave para procurar um CAPS. Lá a gente só atende casos muito graves. E uma pessoa que está sofrendo, que tem uma depressão mais moderada, para onde ela vai, né? Então a gente precisa sim discutir isso tem que ser divulgado de uma forma mais intensa, para a gente poder salvar mais as pessoas, né? E essa questão do egocentrismo, né, Adolfo, eu acho que é um ponto crucial aí para a gente poder salvar vidas. É lógico que eu acredito assim, não precisa, as pessoas não precisam ser especialistas para conseguirem identificar sinais que as pessoas vão dando. As pessoas, principalmente quem você conhece, né? É lógico que no dia a dia da correria, muitas vezes você não faz por mal, né? Existem casos de pessoas que acabaram suicidando, a família quase morre porque fala, meu Deus, como eu não percebi, né? É muito comum isso, né? Mas é isso, não percebeu por quê? Porque estava sempre correndo, estava fazendo seus trabalhos, estava sempre cuidando muito de si e acabou deixando passar uma possibilidade de ter salvado essa pessoa, né? A gente não culpa essas famílias, mas a gente precisa agir preventivamente para que as pessoas não se matem, né? Porque tem tratamento, né? Sim. E é simples o tratamento, viu, Adolfo? É um tratamento tão tranquilo de ser feito, sabe? Infelizmente também é um outro ponto que isso não é divulgado para a população, né? Eles têm muito medo de passar com um psiquiatra, existe um preconceito, né? O mito de que eu sou louco, Deus me livre, pessoal, meu vizinho saber que eu estou passando no psiquiatra. Não é assim. Sim. Hoje, a cada 5 pessoas que a gente atende em consultório, por exemplo, 3 são depressão. 3 são casos de transtornos depressivos. É muita coisa, né? Exatamente. E essa questão até mesmo de desenvolver políticas públicas é o que a gente pensa até mesmo sobre essa questão de não deixar que esses encontros, como a gente está fazendo aqui agora, essa conversa, ela permaneça só nesse momento, mas que a gente possa, através, né, por exemplo, até mesmo da escola legislativa, a gente pensar isso a longo prazo, de tipo, a gente consegue fazer um encontro mensal, nesse momento que ainda a gente está dentro de uma pandemia, a gente vai descobrindo como funciona, a gente vai através das lives, para quando a gente conseguir também, porque é isso, não é todo mundo que tem acesso. Então, tipo, muitas pessoas precisam ter essas informações, mas não conseguem ter o acesso em relação à internet, a estar utilizando de uma rede social. Então, quais ações em longo prazo em si, pensando em ações até mesmo para o próprio município, como a gente pode conseguir atingir também, por exemplo, a rede
tanto rural da cidade, de escolas, como também a daqui realmente, que são mais centralizadas, e como a gente consegue receber mais profissionais e continuar trabalhando nessas possibilidades de políticas públicas e de ações contínuas para o desenvolvimento em si na cidade, né? Para que tenha esse lugar de apoio, que se ocorre qualquer coisa com o próximo meu, eu sei com quem eu posso falar, eu sei com quem eu posso procurar ajuda, pelo menos realmente profissional, né? Ter essa questão do simples, mas eu consegui saber passar uma informação também no todo, Claro. né? E a gente tem mais uma pergunta que vem falar muito sobre essa questão, até mesmo mais sobre uma curiosidade em relação à questão de uma triagem assim, no hospital, né? Que vem uma pergunta relacionada a qual procedimento, quando num hospital ou unidade de saúde, é identificado um usuário que tentou suicídio. Qual é o procedimento, qual é essa triagem que é feita com ele quando isso é identificado numa unidade de saúde ou num hospital, no caso nosso aqui que a gente tem hospitais, ou são as UBS. Uhum. Adolfo, acho que aí entra muito nessa questão talvez dessa falta de política pública em relação à saúde mental em Ouro Fino, né? Eu não vou dizer exatamente, porque eu não me aprofundei, não sei como é que está hoje essa questão da saúde mental em Ouro Fino, porque eu moro aqui em São Paulo, enfim, mas é algo que me interessa bastante, para ver se eu consigo também ajudar a população de uma certa forma, né? Mesmo que à distância nesse momento, porque isso é muito importante. Por exemplo, aqui em São Paulo, se alguém faz qualquer tipo de tentativa, ou se começa a ter qualquer tipo de pensamento, né? Se tem uma ideação que a gente chama suicida, o que a gente orienta que a pessoa faça? Ligue para pedir ajuda. Então, não, o que é mais comum para a população? O que eles guardam mais na cabeça, né? Números. 190, Polícia Militar, Sim. né? Então, Polícia Militar assim, é o que eu sempre costumo falar num primeiro momento. E aí a pessoa liga, eles são fantásticos para fazerem atendimentos. Assim, tem policiais que são muito interessante você ver o carinho que eles têm com essas pessoas, né? Eu sei porque eu já trabalhei na Polícia Militar, então eu via como era feito isso no dia a dia, é muito bacana, porque é uma conversa que a pessoa tem, às vezes, de 3, 4 minutos no telefone, ela desabafa, chora, fala, eu quero me matar, eu não tô bem e tal, e o policial consegue mudar essa realidade em tão pouco tempo. Porque muitas vezes a pessoa ela não tem para quem correr, ela não sabe para quem pedir ajuda, ela sofre abuso em casa, ela tem dificuldades para fazer amizades, ela sofre um bullying, enfim. Então, os policiais, eles são uma grande força para quem precisar de ajuda. Passou coisa ruim pela cabeça, se você não sabe para onde ir, ligue para o policial militar, ele vai saber te abordar e fazer um acolhimento muito bacana. Então, aqui, por exemplo, nós temos os prontos-socorros, né? Se a UBS aqui, que faz um acompanhamento com o psiquiatra, uma pessoa faz um acompanhamento aqui com o psiquiatra dentro de uma UBS aqui em São Paulo, se ele está percebendo que ela tem indicação para uma internação, ele mesmo faz o encaminhamento para determinado hospital. Graças a Deus aqui a gente tem um suporte bacana. Agora, em cidade de interior é mais difícil, não digo só Ouro Fino, não. A grande maioria das cidades de interior tem dificuldade de fazer esse acolhimento, porque é isso, não existe um fluxograma, não tem um protocolo para você poder seguir, o que fazer, para onde ir. Mas o que eu oriento nesse tipo de situação? Identificaram um caso, seja na UBS, seja no pronto-socorro do hospital, seja em casa, que um familiar está percebendo que a pessoa está péssima, não está bem, o que eu oriento? Procurar ajuda na Santa Casa de Ouro Fino. Tá? A gente tem também os telefonemas de bombeiros, né? Tem o CVV, mas Sim. isso é mais para casos para você conversar e amenizar a situação. Eu acho que para a gente partir para o ato de uma possível internação, e aí existem critérios que vão ser levados em consideração durante uma avaliação dentro do hospital, qualquer médico tem sim a capacidade de fazer uma avaliação e saber se aquela pessoa está correndo risco ou não. Na dúvida, eu sempre falo, pequem por excesso, né? Eu já trabalhei muito em hospital geral, grande em São Paulo, e aí eu trabalhava na parte de pronto-socorro de psiquiatria.
os colegas, eles iam, os clínicos gerais, geralmente, vinham pedir ajuda. O que que eu faço? Só que aí eu consegui ajudar, porque a gente tinha ali as unidades de psiquiatria juntas ali, né, na enfermaria do hospital. Mas e quando não tem? O médico, ele é formado para poder, pelo menos, identificar os riscos dos pacientes, né? E o risco de morte de uma pessoa ou não. Então, se ele... Eu até falei já, quando acontecer qualquer tipo de situação em Ouro Fino, podem me pedir ajuda. Já falei para algumas pessoas lá aí em Ouro Fino, né, a respeito disso. Eu consigo orientar por telefone o que fazer, mas eu acho que isso tem que crescer, tem que ser maior, tem que estar presente no dia a dia. Identificou na UBS, procurar o pronto-socorro. O médico vai orientar, vai avaliar aquele paciente e, se for indicado uma internação, tem que entrar em contato com os hospitais da região que possuem internação para psiquiatria, né? O mais comum é a Itapira, né? Daí a gente tem a Fazenda Palmeiras, que interna SUS e privado, e temos o Bairral, que está aí do lado também de Ouro Fino, né? Então, tudo é possível, sabe, Adolfo? Eu acho que é muito a questão da comunicação e da boa vontade também da população que faz esse primeiro atendimento. Mas isso tem que ser levado em consideração. Identificou, peça ajuda para quem está na área da saúde e a pessoa tem que, sim, saber o que fazer naquele momento. Não é simplesmente, não, você está mais calma agora, então tá bom, então vai para casa. Não, não vai para casa. Essa pessoa tem um risco iminente de fazer alguma coisa grave. Né? Tudo bem, não são psiquiatras, né? Não tem psicólogos ali para fazerem o primeiro atendimento, encaminhe para alguém que possa fazer isso naquele momento. Mas negligenciar a situação é muito grave, né? Sim. Tinha comentado até mesmo sobre alguns números em relação até mesmo à conversa. Tem o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, onde eles recebem até mesmo a questão de chat, até mesmo para você conseguir ligar, você envia e-mail. Tem alguns locais, regiões que eles realmente existem, o endereço que você pode ir, mas esse atendimento é 24 horas também, né, que é um Isso. número bem importante e de fácil acesso por um lado também, de conseguir ligar, você vai estar conversando com um voluntário que está ali. E o que a gente fala, por exemplo, cria-se, né, um CVV onde existem voluntários prontos para conversar com você, porque na maioria das vezes você não tem com quem falar. Sim. Você não consegue, às vezes, falar com um familiar, com um amigo, e você precisa buscar talvez um desconhecido, uma pessoa que não vai, porque você tem um receio, na verdade, de ser julgado, por você estar falando sobre aquilo. Então, também é importante, talvez, a gente realmente divulgar sobre o CVV também, esse 188, Sim. que é um número Isso. que é essencial também de poder ligar, de poder conversar, que é fundamental também, além da indicação da polícia, no caso, que também É. é uma forma de se comunicar, de acabar entrando em contato. O CVV são pessoas preparadas para fazerem, como você falou, 24 horas funcionando, estão na ativa ali o tempo todo. E se você fala o 190, que a maioria dos pacientes acabam procurando a polícia no desespero. Mas o 188 é um número fundamental para vocês. Alguém, não sei se alguém está assistindo está passando por alguma situação complicada ou conhece alguma pessoa que esteja passando, anotem esse número. Coloquem na geladeira, coloquem CVV. O número é 188, né? E eles fazem assim atendimentos fantásticos. São pessoas que são muito preparadas, né, para fazerem acolhimentos para esse tipo de situação. E aí eles vão saber o que fazer, o que te dizer naquele momento, para poder te encaminhar até, olha, procure tal lugar, tal, mesmo para cidades menores, né, que tenham mais dificuldades com recursos. Sim. E voltando um pouquinho sobre a questão que a gente está desenvolvendo desde o início, sobre a questão da prevenção, né, até mesmo ao suicídio, sobre esse saber, agir e o prevenir, assim, né, essas três palavras que a gente colocou, das pessoas realmente terem esse conhecimento, não ter o receio de procurar um profissional ou procurar uma pessoa, um familiar ou através do CVV, de realmente entrar em contato, de conversar, de falar realmente com as pessoas. É difícil, eu acredito eu, na maioria das vezes,
ter uma ação em relação a agir e conseguir falar, mas é algo, acredito eu, que é essencial e o quanto a gente consegue prevenir a partir desse momento que a gente consegue se comunicar, a gente consegue ter diálogo com todo mundo. Só uma coisa que a gente deixou um pouquinho lá no fundo, mas que é necessário, acredito eu, até mesmo retomar nisso, quando se coloca muito também ligado à questão de um suicídio, algo assim, entra-se muito ligado também à questão da própria religião, né? Quando às Sim. vezes acaba colocando isso como tipo, isso é falta, essa é a falta. Ainda mais cidades, acredito, pequenas do interior, que tem uma questão religiosa muito forte, né? Então, independente Uhum. em relação à questão religiosa, a gente não está aqui para colocar e nem defender lados em relação a isso, mas o quanto Claro. também necessita desmistificar essa questão, né? Parece que essa frase pronta que tipo, não, isso ou é falta de Deus, ou isso é falta de igreja, é, o que também não necessariamente é isso, né? Claro. Adolfo, isso é um ponto, né? A gente tocou lá atrás, mas legal você estar trazendo de novo, que é fundamental. A religião em si, a fé, ela é muito importante. A gente Sim, sabe, esse é um fator, assim, na prática, principalmente, eu vejo, sempre falo por mim, claro, mas eu imagino que os meus colegas também compartilhem disso. Quem tem fé em algo maior, não importa a religião, é budista, é católico, é evangélico, é espírita, não importa. Mas se a pessoa tem fé e acredita em algo superior, é muito mais interessante e você verificar a evolução dessa pessoa quando ela faz um tratamento através da ciência, né? Tratamento medicamentoso, tratamento com psicólogos, enfim. A melhora dela, ela é muito maior e muito mais rápida do que alguém que não acredite em absolutamente nada, né? Que não tenha fé em absolutamente nada. Isso é um ponto, isso daí é fato. Existem trabalhos científicos que mostram isso, enfim. E é interessante a gente verificar isso na prática, né? Então é bem bacana. Outro ponto é que é muito comum, e principalmente as famílias, né, das pessoas que são internadas, assim, como é difícil a gente conseguir fazer abordagens com as famílias que são extremamente fervorosas, religiosos fervorosos, independente de qual religião seja. Deus é único, né? A gente sabe disso. A gente não mistura a religião com a psiquiatria porque são temas bastante complicados. A gente respeita totalmente cada pessoa com sua crença. Mas a gente sabe que a depressão, isso é fato, não é falta de Deus no coração. Não é. Isso eu falo com com toda a categoria, com todas as letras, assim. É algo que a ciência já demonstrou que existe realmente um descompasso neuroquímico, né? Dentre todos os outros fatores aí psicossociais. Então, existe uma questão química acontecendo dentro do organismo. O fato da pessoa não acreditar em Deus, e ela se cobra por isso muitas vezes, né? Ela está deprimida, mas ela fica pedindo a Deus, às vezes a fé é muito presente nessa pessoa, mas ela pede para Deus, pelo amor de Deus, me tire, Senhor, me tire dessa situação atual, eu acredito tanto em ti, tal, aquele discurso que a gente sabe que é muito frequente, e não procura ajuda, né? Porque acredita fortemente que a fé vai tirá-la dessa situação. E a gente sabe que isso não é verdade, né? O contrário é verdadeiro, sim. Quando a pessoa ela procura ajuda da ciência, ela vai atrás de medicação, de profissionais capacitados para medicá-la, para fazerem o resto do tratamento, né? Tratamento multidisciplinar que a gente chama. E ela tem a crença em Deus ou algo superior, a melhora dela vai ser muito mais completa do que quem não tem essa questão da fé presente. Agora, depressão não é falta de ter o que fazer, não é preguiça, não é falta de Deus no coração, não é piti, não é teatro. A pessoa, quando ela está de fato deprimida, ela está doente. Isso é uma doença, é uma patologia. Muita gente não acredita, infelizmente, nas doenças mentais. Eu já atendi inúmeras pessoas, inúmeras famílias que mesmo com um familiar internado não queriam saber de absolutamente nada, né?
Por quê? Isso é falta de ter o que fazer. Vai procurar, levanta da cadeira, levanta da cama, vai tomar um banho, fica nessa pressão constante para a pessoa que já está em sofrimento. A pessoa ela entra num quadro cíclico de que ela se culpa mais ainda porque ela sabe que ela não está conseguindo fazer aquilo, ela não está correspondendo à população, aos pais, à família, e aí ela se fecha, né? E por quê? Porque familiar não quer ouvir, acha que não acredita em depressão, acredita que é só uma falta de ter o que fazer, né? Que é algo que é a falta de Deus no coração. Então a gente precisa fazer com que as pessoas que são muito fervorosas, ligadas fortemente à religião, comecem a enxergar as coisas de uma outra forma. Porque isso é científico, isso não sou eu que estou dizendo, isso é algo que é um fato, né? Sim. Existem N trabalhos científicos que comprovam que a depressão é uma doença. Então, por que a pessoa não acredita? E aí, trabalhar com essa. É muito comum em quadros de adolescente, viu, Adolfo? Adolescentes que passam por muita dificuldade, com famílias muito fervorosas. Às vezes, eles procuram. Aliás, quantas mensagens eu recebo no privado do WhatsApp? WhatsApp não, do Instagram, né? Do profissional, de adolescentes. Eu entro na página, eu vejo uma carinha de adolescente ali, porque não consigo, eles falam, eu não consigo falar com os meus pais, porque eles não acreditam em depressão, não acreditam em ansiedade, não acreditam que eu possa estar doente. O que que eu faço? Então, a gente precisa saber que é uma doença, sim, e que tem tratamento. E ponto, como uma doença qualquer de qualquer outra área da medicina, né? Sim. É necessário, a gente já está encaminhando um pouquinho agora para o encerramento, Uhum. mas o quanto é essencial a gente ter esses diálogos, essas conversas cada vez mais, realmente tirar o suicídio, a doença mental de um tabu, realmente que é criado há muito tempo, e como a gente continuar desenvolvendo ações que possam dar continuidade nisso, né? Que a gente possa se falar daqui a um ano, daqui e ser completamente diferente a realidade, talvez hoje do município de Ouro Fino, daqui da região, e até mesmo como a gente conseguir entender que talvez o que a gente iniciou falando um pouco hoje, através dessas conversas, a gente dá continuidade nisso de realmente conseguir efetivar essas ações, né? A gente conseguir criar centros de apoios, que a gente consegue trazer, no caso, realmente isso de uma forma que não cria um tabu, não cria um preconceito em relação a ser falado sobre isso, e a gente conseguir realmente ter esse olhar carinhoso para o outro, né? Esse olhar realmente carinhoso de entender que é o meu próximo que está ali, independente de qualquer questão que me torna diferente dele, ele ainda é um ser humano, e é minha obrigação, eu não sou obrigado, né? Aquilo, eu não sou obrigado, mas é minha obrigação enquanto ser humano também ajudar o outro, ajudar Sim. aquele que está ali à minha frente. Então, a gente está num momento que essa humanidade, né, precisa realmente aflorar ainda mais em todos nós, assim, né, em todos nós, na verdade. Sem dúvida, Adolfo. Um exemplo importante é a questão do Pantanal agora, né? Com, Sim, com os bichos morrendo, toda a flora, fauna, enfim. É muito triste. E isso é porque é o ser humano. Sempre é o ser humano, né? A gente sempre critica um ou outro, mas na verdade a gente precisa olhar para nós mesmos e sabermos o que que a gente está fazendo perante a humanidade como um todo, né? Perante a sociedade. A gente vive em sociedade. É obrigação, sim, de nós olharmos para o próximo e tentarmos perceber se o outro está sofrendo também além da gente. A gente tem que sim sair do nosso espaço, do nosso próprio mundo sabe, entrarmos em contato, ligarmos para um amigo que está precisando de repente há tanto tempo que você não fala, né? Você sempre quer ser acolhido, você sempre quer ser escutado, né? Mas nunca quer escutar. Nós temos dois ouvidos e uma boca. Isso é uma coisa que é muito fato, né? Coisa de vó lá de trás, mas é fato. sim, Por quê? Porque nós temos que aprender a ouvir mais e falar menos, né? Então a gente precisa sim sair do nosso próprio mundo e começarmos a observar mais ao nosso redor, porque a gente pode salvar muitas vidas. Ah, mas eu não sou especialista.
Não tem problema, você faz a sua parte, converse abertamente, né? Uma outra pergunta, talvez que eu não sei se ficou muito claro, eu devo falar com a pessoa que está pensando em se matar? Eu falar abertamente se a pessoa está tendo esse planejamento, se ela passa pela cabeça, se ela está planejando fazer alguma coisa? Sempre. É tabu o contrário, tá? As pessoas sempre me perguntam, mas eu preciso falar? Os próprios médicos às vezes me perguntam, eu falo abertamente? Porque isso é um tema tão tabu, né? Exatamente, é tabu? Então vamos desmistificar. Sempre, gente, sempre perguntem. Se você está notando que tem uma pessoa que está precisando de ajuda, ela está começando a ter pensamentos muito ruins, pergunte para essa pessoa: está passando pela sua cabeça a vontade de morrer? Você planeja fazer alguma coisa? As pessoas elas vão falar: sim, está passando, eu estou planejando fazer tal coisa. As pessoas elas descrevem para você: eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa em tal dia. Você vai duvidar? Não, procure ajuda, vá atrás de um profissional, né? Mas a gente tem que sim melhorar essa questão da comunicação, é fundamental, né? Sim, é necessário. É o mínimo, né, para a gente, nós ainda mais seres políticos que somos, realmente estar aberto ao próximo, a praticar essa cidadania em si, né? De realmente Com certeza. pensar não só dentro da minha casa, mas para o próximo, além né, dos meus muros, além da minha bolha, de tudo isso. Sim. Eu gostaria de agradecer imensamente por ter aceitado ser parceira nossa nessa primeira ação. Acredito que é a primeira de muitas que ainda virão. Que a gente possa, durante o ano em si, né, que ainda está vindo, que a gente possa ter mais encontros, que a gente possa continuar pensando sobre políticas públicas, ações necessárias até mesmo para melhorar essa realidade hoje em dia, que é absurdo. Tipo, em uma hora e pouco que a gente está aqui, de 40 em 40 segundos, uma pessoa, infelizmente, tirou a própria vida. E talvez o que É. faltava era alguém para só estar ali ao lado, para estar conversando e ser um ponto de apoio, não de julgar, não é um momento de julgar, é apenas realmente de ouvir. É o momento de ouvir realmente aquela outra pessoa, né? Mas sem dúvida, Adolfo. Só um ponto muito rápido, porque eu sei que está terminando, Tranquilo. mas assim, só para as pessoas saberem também que assim, a gente fala só de depressão, né? A única causa, o único motivo aparente para a pessoa poder tirar a própria vida sempre é porque ela está deprimida, não nem sempre, tá? É que isso, na verdade, a gente acaba não citando tanto, né, nas conversas, nas lives, entrevistas, enfim, porque é algo muito mais dentro da área mesmo da psiquiatria. Existem as outras várias patologias mentais, né? Muitos casos, por exemplo, os famosos, as psicoses diversas que existem no mundo, a mais famosa, né, talvez a doença mais grave da psiquiatria seja a esquizofrenia. Então, é um exemplo. O que é a esquizofrenia? São pessoas que perdem a própria identidade do eu, né? Elas têm uma fragmentação do eu, então elas muitas vezes não se reconhecem como quem são, não conhecem, não reconhecem os outros, são pessoas que podem ouvir vozes, elas veem coisas, elas deliram, elas contam histórias mirabolantes e tudo mais. Mas tem tratamento e ameniza muito esse tipo de perfil, sabe? De patologia. E, aliás, tem excelentes tratamentos hoje em dia. Ou quadro de transtornos bipolares, né? Pacientes que têm fases de mania alternadas com as fases de depressão. Então, por exemplo, uma depressão, que a gente chama de depressão psicótica, pode acontecer no caso dessas psicoses graves. Nesse momento, é muito comum as vozes mandarem as pessoas fazerem alguma besteira, né? Não porque ela está deprimida, mas é porque as vozes vão lá e mandam por algum motivo X que a gente não consegue identificar. Então, esse é um outro tipo de caso. No caso de transtornos bipolares, ou a pessoa estando em mania, que a gente fala, que é quando a pessoa fica extremamente acelerada, eufórica, ela fica hipersexualizada, ela fica agressiva, agitada demais, pensamento fica pilhado. Nesses momentos também podem acontecer dela entrar em contato com essas vozes e as vozes acabam mandando ela fazer alguma besteira. A gente perde muito paciente assim que não é tratado corretamente. Tem um índice bastante importante que não apenas a depressão em si, né? Então essas pessoas elas acabam partindo para um ato de um suicídio, por exemplo, por uma atitude impulsiva,
não porque ela queria, ela planejou tirar a própria vida, né? E existem os casos das pessoas que se veem num desespero tão imenso, elas não conseguem, elas estão tão apavoradas, tão angustiadas em determinados momentos, que elas acabam partindo para o ato do suicídio, né, da tentativa, né, mas alguns acabam conseguindo, infelizmente, porque a gente costuma dizer que a pessoa ela erra a mão, ela está tão desesperada, tão angustiada, que ela vai lá no momento, ela não consegue ver luz no fim do túnel, né? Nós de fora sabemos que existe muita luz no fim do túnel, mas a pessoa que está naquele momento de muito sofrimento e muita angústia, ela acaba agindo de forma inesperada, extremamente impulsiva, e muitas vezes ela acaba errando a mão. Que a gente fala, não que ela quisesse matar a própria vida. Aliás, em 99% dos casos, a pessoa não quer nunca matar a própria vida, ela quer matar a dor, o sofrimento interno que ela tem. Né? Tanto que depois do tratamento, a pessoa começa a enxergar as coisas de uma outra forma. Né? Então, esses são outros casos também que podem acontecer, que a gente foca na depressão. Sim. A depressão hoje no mundo, Adolfo, são 800 mil casos no mundo de pessoas que se matam por ano, né? Isso em segundos dá o famoso 40 segundos, né? A cada 40 segundos uma pessoa acaba suicidando. E no Brasil é a cada 45 minutos. Então são 12 mil pessoas por ano no Brasil. É muita gente, gente. A cada 45 minutos uma pessoa tira a própria vida. A gente precisa reverter esse quadro, né? Até zerar essa estatística. E juntos eu tenho certeza que a gente consegue fazer isso. Sim. Né? Uma outra pergunta, só que me surgiu aqui agora, mas que vem muito de encontro com tudo isso que a gente estava falando, é sobre essas famílias que ficam, por exemplo, alguém que acabou cometendo, tirando sua própria vida, a família que permanece com um caso desse, e muitas vezes se coloca também num lugar de por exemplo, ok, eu sei que o CVV também faz atendimento a famílias que tiveram alguma perca em relação ao suicídio. A psiquiatria, ou no caso a psicologia, seria também um meio dessas pessoas procurarem, dessas pessoas estarem em contato, de conseguir até mesmo um apoio, entender sobre tudo isso. Qual é a sua indicação em relação a isso? A família, no caso, que permanece depois de um ato, no caso de suicídio. Mas sem dúvida nenhuma que essa família, se está em sofrimento importante, e geralmente estão, tem que procurar ajuda de profissionais capacitados, profissionais neutros, né? É muito comum o pessoal, eu vou ter uma amiga vizinha que é psicóloga, ela pode me atender, é minha amiga de infância. Essas coisas não dão certo, a gente tem que também ter essa noção. Mas procurar a ajuda de profissionais capacitados para fazerem esses atendimentos, para fazerem essas abordagens. É muito comum, a gente acaba encaminhando, às vezes são pessoas, era um casal, por exemplo, né? Então a pessoa acaba indo para uma terapia individual. Mas quando a família inteira passa por uma situação de uma perda importante, né, na família, um filho, um primo, um irmão, enfim, a gente orienta às vezes que essa família faça terapia de casal. Desculpa, não é terapia de família, tá? A gente quer ter a terapia de casal e tem a terapia de família. A família é muito importante, porque é uma família que fica extremamente abalada, ela deixa, e é muito comum, ela deixa de fazer as coisas rotineiras do dia a dia, e é muito comum também, em determinado momento, acabarem deprimindo. Só não, né? Porque é um fato grandiosíssimo, mas assim, pelo fato de ter sofrido essa perda desse ente, com toda a certeza, se a pessoa está em sofrimento, procurem ajuda. Isso daí vai ajudar. É claro que ajuda, né? Até para a gente poder ser bem verdadeiro. A melhora desse quadro, o tempo é o principal fator, isso é fato, né? O tempo vai passando, as dores elas vão amenizando aos poucos, à medida que a pessoa for se tratando, ela vai tendo uma maior compreensão de que muitas vezes ela não podia ter feito nada, né? Tem esse outro lado também. Muitas vezes a pessoa que escolhe fazer isso por determinado motivo ou não, a gente tem que também saber identificar casos e casos. Existem famílias que passaram por isso, mas que as pessoas nunca deram nenhum indício de que iam fazer alguma coisa.
né? Isso não é tão incomum, não. Aliás, é bem comum. Né, que não demonstram, que não deixam cartas, não deixam bilhetes, não demonstram nenhuma alteração psíquica, né, nenhuma alteração mental. Então, como identificar? Meu Deus, mas como que eu poderia identificar que o meu filho poderia fazer isso em algum momento? Não tem como identificar. Então, a terapia ela vai ajudar nesse sentido de amenizar a culpabilidade dessas pessoas, né? O sentimento de culpa que vem muito pesado, né? E é muito legal. O tempo vai passando, as pessoas elas vão conseguindo enxergar a situação de uma forma bastante diferente, sabe? E ameniza muito esse sofrimento. Então, sim, a terapia para mim é sempre super indicada, né? A pessoa tem que querer, Sim. né? Acho que é isso. Sim, muito obrigado novamente. Por mim ficava horas e horas aqui conversando sobre esse assunto, mas eu acredito que teremos mais oportunidades para isso. Me coloco Sim. super à disposição para pensar outros encontros, outras conversas, que isso realmente vá para além desse nosso encontro. Acredito também que é essencial o que nós falamos todo esse momento, que é o simples, é o olhar para o outro, não sair, romper completamente essa nossa bolha, e já avisar todo mundo também que a gente vai deixar, no caso essa live gravada, a gente vai deixar disponível, no caso, na página da escola, para que aqueles que não tiveram como estar assistindo nesse momento, ou que perderam, consigam ter acesso. Depois, essas perguntas, eu verifico talvez da gente realmente linkar todas elas e responder todas elas ali resumidamente, para que a gente possa disponibilizar isso também para as pessoas que acabaram, no caso, não tendo esse acesso, e também como um guia, até mesmo da própria conversa. Muito obrigado mesmo, de coração. No início também agradecer a todo mundo que está presente, que ficou até o final, que a gente vai aprendendo a mexer em toda essa tecnologia de live, entra conexão e cai conexão, mas a gente consegue, né, fazer, não pode desistir, né? Sim. Tem que É ir. normal, né, Adolfo? Adolfo, eu que agradeço bastante mesmo pelo convite. Eu fico realmente bastante honrada, como eu falei, porque hoje eu vim até de amarelo aqui, ó, para comemorar o Setembro Amarelo, né? Porque a gente precisa, assim, divulgar essa campanha. A gente está fazendo isso no hospital também, que eu trabalho, falo muito com os pacientes, enfim. É uma campanha mundial e ela tem que ser preservada, né? As outras campanhas são fundamentais? São, mas quando a gente fala de vida, na minha opinião, a prioridade sempre vem em Setembro Amarelo, porque se a gente não consegue prevenir uma pessoa de tirar a própria vida, como que a gente vai tratá-la, né? Com um tipo de câncer, enfim, tudo mais. Então, é básico a gente saber prevenir o cuidado à vida, né? Prevenir esse tipo de atitude, né? De tirar a própria vida. Eu estou super à disposição, sempre que vocês precisarem, o que for, né, em relação a essa questão tão importante que é o Setembro Amarelo, que é o suicídio, que são os transtornos mentais como um todo, eu sempre estou muito assim aberta para a gente poder estar sempre conversando e orientar a população que tem tanta dificuldade, às vezes, em acessar esses conteúdos que são tão fundamentais, né? Então, eu que sou muito grata por você ter me chamado e obrigada pela participação das pessoas. Eu não consegui ver as mensagens, enfim, mas estou sempre à disposição para o que vocês precisarem. Sim, já gostaria Certo? de deixar também um convite. Na próxima semana, a Marina também estava aqui assistindo a gente, não sei se ainda está aí, mas no dia 29/9, daí a gente tem um encontro A com Marina, psicóloga? Marina Simões, psicóloga, Legal. com o tema suicídio e isolamento social, fatores de risco e proteção em meio a uma pandemia, que vai ser sobre o assunto que a gente vai tratar. Excelente. Vai estar conversando também, fazendo todo um bate-papo, que vai estar dentro da programação dessa ação em setembro, mas que ainda por muito tempo. Excelente, muito legal. E parabéns pela sua iniciativa de estar levando isso para Ouro Fino e região. Isso
A população agradece muito, pode ter certeza, viu? Não, eu também me sinto muito honrado de poder estar fazendo o mínimo, né, de estar incentivando, de da gente puxar esse assunto e conversar realmente. Muito obrigado a todos que estavam aqui até esse momento. Fica disponível, no caso aqui, pela Escola do Legislativo. Me coloco à disposição também para quem quiser conversar, falar, desabafar. Estou aqui, a gente conversa, tem as redes sociais, podem entrar em contato até mesmo pela Escola do Legislativo. E divulguem, compartilhem com quem vocês acham que necessita ter acesso a essa nossa conversa. E é isso. Uma boa tarde a todo mundo e uma ótima semana. Obrigada, boa tarde para todo mundo também. Obrigada mais uma vez. Tchau, gente. Tchau, tchau.